ginástica e judô. Por quê? Característica da modalidade do lombar. Vamos lá, o handebol e o judô. Se na sua perna você tiver qualquer tipo de rotação na tíbia ou na fíbula, essa rotação ela vai interferir no joelho. E quando ela interfere no joelho, ela interfere diretamente na lombar. Então, quando nós estamos correndo, saltando, somente na corrida ou no salto, o nosso peso é multiplicado por 3. Então, vejam, durante o handebol e o vôlei, o que é que eles mais fazem? O handebol ele corre e salta muito, o vôlei salta muito. Então, por isso que esses dois esportes estão altamente associados com dor lombar. Por conta do quê? Do impacto da corrida e dos saltos. Pronto. Esse aqui foi um estudo que eu queria mostrar para vocês. Aqui. E agora eu queria falar um pouco para vocês sobre como é que a gente pode estar classificando essas lesões em relação ao grau dela. Veja só, tem um estudo que ele não é muito novo, mas ele é muito interessante, porque ele é relacionado à atualização. É um estudo que ele foi organizado pelo grupo de André Pedrellini. E o interessante é que ele diz quais são os mecanismos de lesão, ele diz quais são as classificações. E uma das classificações que eu gosto desse estudo é quando ele fala que as lesões elas podem ser classificadas em 3. Vamos lá. Estiramento e contusões leves. É uma lesão de classificação grau 1. Por quê? Que representa uma lesão de apenas algumas fibras musculares com pequeno edema e desconforto. Que ela é acompanhada de nenhuma ou uma perda mínima de força e restrição de movimento. Então veja, estiramento e contusões leves estão classificados como grau 1. Por quê? Porque apenas algumas fibras foram danificadas. E existe um pouco de desconforto e um pouco de edema. E nenhuma ou mínima restrição de de movimento. Então isso não causa o quê? Não causa o quê? Uma incapacidade funcional. Mas quando nós vamos olhar para estiramentos e contusões moderadas de grau 2, ela provoca o quê? Um dano maior ao músculo. E a gente consegue ver uma evidente perda de função. Quando eu falo de função, estou falando relacionada à habilidade para contrair. Então, veja, é possível observar um pequeno defeito no músculo. Por quê? Porque estiramentos e contusões moderadas elas estão relacionadas a grau 2. Porque a gente já consegue ver uma diminuição da funcionalidade do músculo devido a esse grau de contusão, de lesão. Uma lesão, quando ela estende por toda a secção transversa do músculo. Gente, quando eu falo de secção transversa do músculo, é quando a gente pega o músculo da gente e a gente faz um corte transversal. Então é como se fosse aquela parte do meio, quando a gente pega e divide o músculo no meio. Então, quando essa secção transversa, a gente quer saber se o músculo está maior ou menor. Então, vamos lá. Uma lesão estendendo-se por toda a secção transversa do músculo e resultando em virtualmente completa perda da função muscular e dor intensa, ela é determinada como estiramento ou contusão grave. Então, ela é classificada em grau 3. Porque acontece o quê? Uma falha na estrutura muscular ela é grande, ela é evidente. Existe uma ruptura. E o tempo de cicatrização desta lesão, ela varia de 4 a 6 semanas. E esse tipo de lesão, ela necessita de reabilitação intensa e por períodos longos de até 3 a 4 meses. Então, toda lesão que ela se estende, que ela chega até a secção transversa do músculo, ela é determinada de De estiramento ou contusão grave. Ela está no grau 3. Mas, professor, aqui nesse slide a gente não consegue ver. Tá vendo? Se for baixar, a gente não consegue ver. O que é que a gente deve fazer? Ou como devemos treinar o pessoal que chegou a ter alguma lesão durante o nosso treinamento?
Primeiro, a gente tem que entender que quando acontece uma lesão, existe o quê? A fase aguda dessa lesão. E a fase aguda dessa lesão, ela existe algum tratamento imediato. E o tratamento imediato para a lesão do músculo esquelético ou qualquer parte de tecido mole, a gente chama de princípio Price. Veja. Biomecânica aplicada ao esporte, análise e controle de sobrecarga. Lembre, alta intensidade, alta frequência, essa correlação, ela gera lesão. E para que na fase aguda dessa lesão, o que é que a gente pode fazer na hora que acontece? Nós chamamos isso de princípio Price, que quer dizer o quê? Proteção, repouso, gelo, compressão e elevação. O que é isso, professor? A gente fazer isso é um complexo de vários comportamentos que devem ser feitos com pessoas que tenham uma lesão e a gente pode fazer lá na hora. Então é recomendado o quê? De 15 a 20 minutos de gelo. 15 a 20 minutos o quê? De gelo. Com intervalo de 30 a 60 minutos. Colocando isso 3 vezes ao dia. Ou lá na hora. Mas é de 15 a 20 minutos. Com intervalo de 30 a 60 minutos. Levantar a parte lesionada acima de quê? Dos níveis do coração. Para quê? Para evitar a pressão hidrostática, diminuir ela, por conta do acúmulo líquido que fica lá. Então, esse princípio Price, ele fala relacionado a tratamento na hora que aconteceu a lesão. Então, o que deve ser feito? A proteção. O que é proteção e repouso? Aconteceu, fica quieto. Gelo. É fazer as compressões de gelo de 15 a 20 minutos com intervalo de 30 a 60 minutos. E a elevação é elevar o membro acima dos níveis do coração, que é para diminuir a pressão hidrostática, reduzindo o acúmulo de líquido no espaço onde aconteceu a lesão. Professor, e quais seriam o treinamento pós-fase aguda para a recuperação que a gente poderia fazer? 3. Primeiro, treinamento isométrico. Já falei com vocês o que é treinamento isométrico, onde não existe alteração no tamanho de quê? Das fibras. Ou o treinamento isotônico ou dinâmico, que a gente usa mais o que? O dinâmico, que é aquele treinamento que tem movimento, relacionado à contração concêntrica e excêntrica. E o exercício isocinético. Porém, o exercício isocinético a gente só pode fazer com a ajuda de aparelhos. Porque a gente lembra que o exercício isocinético ele é controlado a velocidade em ambas as contrações, tanto concêntrica como excêntrica. Então, se a gente não tiver o aparelho, a gente pode fazer o treinamento isométrico e o normal, o dinâmico. Porém, todo treinamento tem que ser feito sem nenhum sintoma de dor. O atleta, quem sofreu a lesão, ele não pode sentir dor de maneira nenhuma. Então, esse treinamento é feito até o limite de angulação de dor que o paciente, o atleta, tem. E uma coisa muito importante, antes de qualquer terapia, de treinamento que for ser feita, precisa realizar o quê? Aquecimento, alongamento. Porém, lembre, se acontecer um estiramento, que o estiramento é o quê? Quando o músculo alonga mais do que o que ele consegue, geralmente acontece isso na junção do tendão. Então, se ele passa, já aconteceu isso, você for começar a alongar ele, e você começa a alongar, gerando mais dor, em vez de você melhorar o estiramento, diminuir a dor, você vai aumentar. Porque estiramento não é quando a amplitude existe o quê? Não aguentou, onde o músculo não aguentou aquele tamanho de amplitude que ele foi alongado. Então, todo alongamento e todo aquecimento, ele precisa ser feito também no limiar de dor e de angulação do usuário. Sabendo que iniciar de 5, 10, 15 segundos, tanto para aquecimento como para alongamento, até chegar 1 minuto para cada músculo ou articulação que esteja envolvida no tratamento. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre tipos de lesões e como a gente pode fazer em relação
ao método Price e também alguns treinamentos que nós podemos fazer com eles. Então, após o término do vídeo, vocês vão ter 1h30 para estar respondendo o questionário online que eu vou estar mandando para vocês. Então, pessoal, fique com Deus e uma boa noite.